Bom dia, você que está nos acompanhando nas nossas reflexões com o livro de Eclesiastes. Receba o nosso cordial abraço, nossa gratidão pela caminhada, pela companhia, pela parceria. Hoje nós estamos com o capítulo 3 e o tema é o tempo, as estações, os dias, as horas, tudo que está relacionado à nossa existência. E ele então começa no capítulo 3, versículo 1, e ele diz: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui estamos indo até o versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes. Um poema sobre o tempo e sobre essas estações que nós passamos e que tantas vezes não conseguimos compreender no nosso dia a dia como administrar cada tempo, cada estação, cada momento que nós vivemos e que também estamos interagindo e também sendo tantas vezes alcançados e desafiados pela relação que existe entre nós e as pessoas que convivem com a gente, ou o ambiente no qual nós estamos inseridos. Muitas vezes estamos ocupando espaços, estamos tendo uma participação tão efetiva, seja na família ou na comunidade, seja a comunidade política ou a comunidade religiosa ou a comunidade social a qual nós pertencemos. E esses tempos eles vão se evidenciando, e eu diria que ao longo de toda a minha caminhada, já quase 6 décadas, eu tenho visto uma grande insatisfação, no geral, com a forma como as pessoas vivem e também como elas lidam com esses tempos e também com as estações, né? Nós sabemos que temos 4 estações, nem todas as regiões têm 4 estações, mas elas existem. A estação da chuva, uma estação mais pesada, muito mais perigosa, muito mais tenebrosa. A estação do calor, né, que brilha, mas pesa por causa do seu calor intenso. Tem a estação da primavera, com suas flores, com seu perfume, com seu encanto. E também a estação do outono, com toda a sua mudança e suas variações. E assim, nós sabemos que são definições de tempo que nós temos na nossa literatura, no nosso dia a dia. E nós temos também uma palavra extraordinária para tempo, que é o tempo Kairós, que é o tempo da oportunidade de Deus, que é o tempo que Deus trabalha e que é exatamente o tempo em que as coisas acontecem, porque é no tempo de Deus que ele trabalha e não no tempo que nós somos dirigidos pelo relógio, que é o tempo Cronos. E eu diria que entender e poder se situar dentro desses tempos e ter um coração sábio, ser uma pessoa sábia, acolhendo os devidos tempos, né? E também aproveitando esses tempos para crescer, para amar, para se
para se firmar, para marcar a existência, é que seria então o nosso grande desafio. E eu gostei particularmente de uma palavra que diz aqui a Bíblia de Estudo Conselheira. Ele faz uma observação que eu não posso deixar de registrar aqui. Ele diz assim: se os 2 primeiros capítulos de Eclesiastes, o capítulo 1 e o 2, nos impressionaram pelos desafios, os próximos 2 farão lembrar a resposta de Deus a Jeremias, quando Deus respondeu para ele: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Jeremias 12:5. O autor começa pelo tema de nosso curto, porém intenso tempo de vida, e assim retoma todas as investigações feitas e as aprofunda ainda mais. Nós deixamos aqui essa sugestão de leitura e de reflexão de Jeremias 12:5, porque fala sobre o tempo. Quero ainda ressaltar o versículo 11: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por mais que nós ignoremos alguns aspectos, o homem nasceu para ser eterno. Nós somos eternos e nós continuaremos eternos, porque o Espírito de Deus, que é eterno, está em mim, está em ti, está em nós. E isso é um privilégio, um presente, uma glória para nós. A imortalidade. Que Deus então nos ajude. E eu quero concluir o áudio dessa manhã com a palavra de Efésios 5:16. Eu fiz questão de pegar aqui uma versão bem antiga, quando ele diz assim, que eu gosto muito dessa versão mais antiga para alguns textos, quando ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma recomendação de Paulo à igreja em Éfeso, que nós precisamos aprender. Isso é um esforço, é uma peleja, a remir o tempo, e no grego isso significa aproveitar as oportunidades. Oportunidades para praticar o amor, o perdão, abandonar pecados, avançar em sabedoria de vida e marcar definitivamente a nossa sabedoria com o lidar do tempo da nossa existência, do nosso dia a dia. Que Deus nos ajude nesse desafio. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu compartilho contigo o tema da minha vida, o tempo. Um abraço.